Combinamentos Podcast. Ação refrescante dos pensamentos. Olá, notável ouvinte, vida longa e próspera. Eu sou o Fernando Pessotto e estamos começando o Cognamentos número 20. E você já sabe que por aqui vai ouvir falar sobre saúde mental, cultura, saúde em geral, curiosidades, psicologia e muito mais. Então, se arruma aí no sofá, no carro, na academia, no busão, em qualquer lugar que esteja ouvindo e sinta-se em casa. Para começar dando aquela força, já segue o nosso perfil lá no Instagram, que além dos posts dos episódios, teremos outros conteúdos em outros formatos e todos serão informados por lá. Então não fique de fora, o nosso perfil é o @cognamentos. E como você já é de casa, se quiser sugerir qualquer tema aqui pra gente, é só mandar um direct lá no nosso Instagram. Fique muito à vontade, sua opinião é sempre muito bem-vinda. E eu gostaria de fazer um pedido especial para você que está nos ouvindo. Quando eu falo aqui de nos seguir no Instagram, de nos seguir no Spotify, além de nos avaliar por lá, pode parecer um pouco repetitivo e é mesmo, mas é que é super importante para o crescimento e a manutenção do Cognamentos. Como vocês sabem, esse conteúdo é totalmente gratuito, todos os convidados que gentilmente dividem suas experiências aqui conosco participam de forma gratuita. Então, mas é claro que para manter esse projeto ativo existem custos, temos a edição, temos as lindas capas de artes de capa aqui, temos o tempo de marcar, de criar pauta, de gravar, de postar, então tudo isso gera um custo. Então, se você está achando esse conteúdo relevante de alguma forma, só peço que nos ajude nas redes, tá? Pois cada vez mais que as pessoas curtem, avaliam, encaminham, compartilham episódios, os algoritmos entendem a relevância desse conteúdo, sugerindo para outras pessoas. Então, desde já agradeço as pessoas que têm ajudado a manter esse projeto firme. Seja você já foi lá, curtiu a publicação no Instagram, encaminhou a publicação, comentou na publicação, você que começou a nos seguir no Spotify, que deixou lá suas estrelas para nós, que comentou nos episódios, que pode ter sido um simples muito bom, enfim, que legal, gostei, que encaminhou esse episódio pelo Spotify, que aliás, pessoal, não precisa ser assinante, do Spotify para ouvir a gente por lá, se você já está ouvindo, você já sabe, é só ir lá, mesmo com a conta gratuita, você consegue ouvir a gente e curtir os episódios aqui, tá? Então, enfim, se puder dar essa força, eu agradeço muito. E como você já sabe, o Cognamentos está participando do Prêmio MPB, que é o Prêmio Melhores Podcasts do Brasil, na categoria Saúde e Bem-Estar. Para votar é muito simples, é só você acessar o www.premiompb.com.br e clicar em votar. O link também está nos stories, está nos destaques lá do Insta. E olha só que legal, dá para votar uma vez por dia. E como a votação dessa primeira fase vai até o dia 13 de setembro, dá para votar muitas vezes até lá. Então dá essa força para a gente, para que possamos ampliar a divulgação de informações importantes sobre saúde mental e bem-estar na sua rede. Mais um recado importante aqui, antes de irmos para o nosso episódio, iniciamos uma super parceria com a Leplus Studio, que está apoiando o Cognamentos. Então a Leplus Studio é uma aceleradora de empresa focada em alta performance e auxiliam aí negócios a aumentarem o seu faturamento por meio de estratégias sob medida, tanto nas mídias sociais como na loja física ali. Então, se você quer divulgar sua marca, seu nome, seu produto, seu serviço, entre em contato com eles, pode ser ali pelo @LeplusStudio, tá marcado também no nosso Instagram. Você vai falar ali com meu amigo, com o Abdu, e ele vai fazer uma análise das suas necessidades e projetar a melhor solução aí para você. Não deixe de conferir o trabalho da Leplus Studio. Gente, lembrando que nós ainda estamos lá com o nosso grupo exclusivo no Telegram, que nós podemos continuar as discussões dos episódios, tá? Além de vocês também votarem nas artes de capa, trocarem ideias entre ali a galera que está por ali e ainda receberem materiais e assuntos discutidos nos episódios, tá? Então, não fique de fora, só você acessar nosso Instagram e lá até os destaques tem um link lá do grupo, tem um QR Code também, seja muito à vontade para participar e fazer parte então desse grupo conosco. E é claro, depois que você ouvir esse episódio, que gente, tá demais mesmo, um episódio
muito bacana, que a gente foi aí discutindo o Divertidamente 2, enfim. Vocês vão ver como tá esse episódio, encaminhe para aquela pessoa que você sabe que vai gostar desse conteúdo. Então, nos ajude a compartilhar informações importantes sobre saúde mental e bem-estar entre a sua rede. E vamos para o nosso episódio. Cognação! E esse Cognamentos não é só Cognamentos, é um Cognação. E nós vamos conversar aqui com nossos 2 analistas de filme oficiais e temos um super convidado hoje. Então temos 4 doutores em psicologia para falar com a gente. Temos ali a doutora Cíntia Bueno. Fala um oizinho aí pro pessoal. Olá, pessoal. Bom estar aqui de novo com vocês, sempre divertido, né? Acho que o Fer sabe que eu gosto de filmes, né? Assim, desde muito nova, viciada nisso, e tô sempre curtindo aí participar, falar um pouquinho sobre. E esse é um filme que é bem querido para mim, assim, né? Desde o primeiro, acho, a forma como ele foi montado e tal, enfim. Obrigado, Fer, pelo convite. Ô, louco. É divertido e é divertidamente esse, Exatamente. Né? Nossa. Do nome do inglês, né? Ainda divertidamente fica melhor do que Inside Out. Né? Eu também acho que é mais engraçado do que o nome original. Temos aqui o Dr. Daniel, que a gente obriga ele a ir no cinema só para discutir os filmes com a gente, que ele não vai no cinema. Pois é, tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão aí? Muito contente de estar aqui. Bom, eu fico feliz com o convite. Como todo mundo sabe, eu não gosto de filme. Então, frente da Cíntia, eu não gosto de filme. Então, tipo... Mas eu sempre assisto o filme porque o Fernando me manda assistir o filme para eu poder fazer as análises de filme. Não, gente, é brincadeira. Eu, de fato, não sou o cara mais paciencioso para a maior parte dos filmes. Eu sou o cara que assistiu Rambo ou coisas do gênero. Mas, então, não é o meu gosto para filme não é realmente nada refinado. Mas é bom porque a gente faz um contrapeso, né? Tem uma análise, extremamente apaixonada pelo bagulho e tem uma análise que, tipo, é imparcial. Tipo, não, isso aqui, não, é verde. Isso aqui acabou. Esquece, mas, Dani, tá mas combinado. Esse é bom, eu gostei desse, cara. Mas nós ainda vamos fazer análise do Rambo, beleza? Puta, a gente pode falar de estresse pós-traumático, né? A gente vai... essa, viu, cara? Essa eu tô esperando. Mas é um prazer estar aqui, gente. Só que estar com vocês, só gente legal, conversando de coisas que a gente gosta de conversar, é uma delícia. E temos um convidado super especial que já gravou aqui 2 episódios anteriores sobre inteligência emocional e lá no episódio já tinha convidado ele, o Dr. Koch, Dr. Fabiano Koch, por favor, fala um alô pro pessoal aí. Oi, pessoal. E aí, obrigado de novo pelo convite. E manter a promessa que a gente surgiu a ideia, né, no final do podcast anterior, lá, da gente fazer uma conversa, né, sobre o filme. Tirando o Daniel, que não gosta de filme, é a primeira vez que eu encontro uma situação dessa, uma pessoa com essa característica. Acho que provavelmente vai ser uma questão que nem fã, né, de filme como esse tem essa característica, né? O fã de Star Wars também, a gente faz muito isso de pega e fica pegando minúcias ali do filme, ó, essa parte, esse segundo ali daquela cena não era bem assim, deveria ter sido de outra maneira, mas não ousem falar mal desse filme, só eu posso falar mal. Pois é, fã de Star Wars é muito isso, né, inclusive, né? E divertidamente também, né, cara? Acho que pra gente da psicologia são 2 filmes, né? O primeiro e o segundo, muito queridos e conseguem traduzir muito bem, não só questões de emoções, né, que são o foco ali, mas questões de personalidade, de moralidade, outros aspectos cognitivos também, fica muito bem apresentado, né? Então é uma delícia assistir o filme e poder falar depois sobre detalhes do filme também. Inclusive o Fabiano também é um amante de cinema, né, Fabiano? O Fabiano gosta bastante de filme. Eu lembro quando você morava em Itatiba ainda, tinha uma prateleira lá cheia de DVD. Na época era DVD, né? Agora talvez nem tenha mais isso, DVD. Né? Mas... Hoje nem Blu-ray, acabei não acompanhando, né? Mais em streaming mesmo. Mas também gosto muito. Mas tinha uma parede toda organizadinha lá, né? Sim, Gente, mas assim, olha, acho que é unânime aqui que o filme... a gente tá falando filme, é animação, tá? Desculpa, gente. É animação, mas é filme, tá? Eu sempre falo filme também, que é muito boa, assim, né? Eu acho que... Eu sempre brinco, quando as pessoas vêm falar, o Fabiano falou pra gente da psicologia, em julho, eu abri o Instagram, assim como tem muito psicólogo, né? Que eu sigo, que me segue e tal, eu só via isso, era só divertidamente.
E no começo eu falei assim, pô, tá até chato, né? Porque eu não quero nem assistir só por causa disso. Mas é verdade, né? É um filme, eu até brinco que assim, tecnicamente ele é muito bom também, né? Ele tem uma pegada muito, uma consultoria muito bacana do ponto de vista técnico mesmo, além de ser super divertido, né? Eu vou aproveitar aqui e falar mal do meu Malvado Favorito 4, porque eu fui assistir também com os meus filhos e eu cochilei no cinema. Mas, diferente do meu Malvado Favorito 4, que eu cochilei no cinema, né? Porque é muito chato, né? Esse filme é muito divertido e acho que ele consegue abranger tanto a galera mais nova quanto a galera mais velha, né? Sobretudo quando ele fala da ansiedade, né? E assim, gente, por onde a gente pode começar? Porque tem muita coisa para analisar esse filme. Eu acho que uma questão que o Fabiano trouxe, que talvez aí no primeiro já começou esse lance, mas era o lance da formação, assim, de questões mais estruturais de personalidade, né, de crenças, né? Eu acho que aquelas linhazinhas que ele... Bom, gente, só pra quem tá ouvindo aí, vai ter spoiler com certeza. Se você não assistiu ainda, desculpa aí. Vai ter spoiler com toda certeza, tá? Aquelas cordinhas, né, que vão formando, que é um conjunto de memórias, um conjunto de acontecimentos, de fatos, né, que estão memórias que formam quem ele é, né, que forma aquilo que você falou, a personalidade. Eu achei isso muito interessante, não tinha sido explorado no primeiro, até porque ele era criança, né, agora que está entrando na adolescência, faz sentido ele começar. Eu acho que isso me chamou bastante atenção, assim, de como são formadas essas crenças que vão levar à questão de personalidade, né? Acho que a gente poderia começar talvez por aí, né? Ah, Fer, essa foi uma das partes que mais me tocou, assim, nesse filme, com essa relação com a TCC, né? Sim. A gente trabalha muito com a ideia de esquemas, de crenças e tal. E a forma lúdica, né, que eles montam, né, de que aquela emoção, aquela memória daquele dia começa a desenvolver essas crenças, é a base da terapia cognitiva, enfim, né, da terceira onda também, né, assim. E é isso, né, assim, nesse momento da infância e da adolescência, a gente vai desenvolvendo as memórias, né, a gente vai adquirindo essas memórias, quando elas têm um tom emocional, elas se tornam memórias importantes, né? E elas começam a desenvolver o nosso senso de ser aí dentro de um contexto de personalidade, né? Então, quando ela lembra assim, eu sou boa em hóquei, né? Ou eu sou amada pela minha família, né? Eu sou engraçada com meus amigos. Isso começa a se tornar o senso dela, né? E com o tempo a gente vai percebendo que essas crenças vão se tornando um pouquinho menos absolutistas, né? Daí elas, claro, né, no filme elas têm uma entonação mais negativa, né? Porque o filme mostra exatamente o momento de ansiedade dela. Ali. Mas que é exatamente o que a gente diz, né? Assim, as crenças elas não devem ser absolutas, né? Em geral, crenças absolutas tendem a ser disfuncionais. Então, nós somos várias coisas. Dentro de cada aspecto da nossa vida, nós somos cada coisa. Às vezes, mais num espectro maior de um lado, do outro, mas somos várias coisas. Então, assim, para mim, essa foi uma das cenas mais... Quando eu percebi o que estava acontecendo, eu falei, que fofo. Assim, aquela coisa, tipo, que gostosinha essa cena. Eu achei fantástico quando começou a falar que ele vai formando quem ela é, né? Que forma aquele tipo holograma lá em cima. Eu achei que fantástico, como os caras tiveram essa sacada, assim, muito bom, né? Assim, essa forma de representar, né? Foi maravilhoso, cara, foi muito legal. Mas, cara, eu também curti bastante, eu acho que essa parte, mas eu acho que o principal ponto, assim, quer começar? Começar do começo mesmo, né, cara? Cara, que é o team dela lá, né? Quando ela acorda de manhã, tipo, de repente, tipo, pum, ok, estou Uber, né? Tipo, cara, nossa, meu Deus, aquilo é muito... eu acho que é muito interessante, porque acho que tem algumas coisas ali nesse sentido, mas o quanto que, o filme é uma aula de neurociência, assim, né, cara? É sensacional. E tipo, quando ela acorda de manhã, assim, quer dizer, essa coisa do quanto que os hormônios e tudo mais, daquela bomba hormonal, né, empurra, e acho que esse é o negócio, é o grande gatilho, é o grande motivador. Então ela já vinha numa construção, né, dessas ilhazinhas desde antes lá, aí quando ela ajuda a menina, ela ajuda a amiguinha dela lá assim, aí é uma última memória que liga o fiozinho lá e nossa, eu sou uma pessoa boa, bum, aparece lá em cima, né? A estruturação da crença dela e tal, que é uma estruturação também de personalidade, né? Porque essas memórias, elas são memórias complexas, né? Aquilo lá é um pouco a base da personalidade dela, né? Porque tem um fundo, uma combinação de informações, né? De memória que ela combina para poder formar aquela concepção, né? Eu acho que isso é um negócio muito interessante. E quando os hormônios entram, né? Acho que todo é curioso, mas todo o sistema fica em choque, porque é como se ele fosse se expandir, né? Então, entre os carinhas na sala, lá começa a abrir tudo, quebrar. Pode crer.
Não, é sensacional, né, cara? Tipo, é literalmente o efeito dos hormônios, né, estimulando a cabeça dela, né, a fazer algo diferente, e aí chegam novas emoções, novas pessoas chegando aqui, né, na salinha, né? É muito interessante ver a forma como eles traduziram esse momento. Achei aquilo muito curioso. Tipo, chega quebrando tudo, tipo, você vai se desenvolver agora, né? E é louco, você não está pronto para isso, porque o filme mostra muito esse... tipo, ok, é uma coisa... tipo, porque a ansiedade parece uma coisa ruim, né, no começo, quando ela aparece ali, né? Mas, na verdade, é só uma coisa que ela não está pronta para lidar. Ela não sabe lidar com aquilo, é uma coisa nova, com qualquer novidade, né? Então, puta, eu achei sensacional essa forma como ela se transforma em adolescente, cara. O jeito que eles traduzem isso no filme é incrível, porque é bem aquilo que o hormônio faz na cabeça da gente, né? Estimula tudo. Crescimento, desenvolvimento, maturação, conexão, potencializa tudo, né? Começa a sinalizar mais, né, teu organismo ali, né? Muito interessante, né, cara? E Dani, você falou que ela não sabe lidar ainda, né, com a regulação, com a ansiedade, né? Tem tudo a ver com regulação emocional, né? E eles têm várias pequenas sacadas, né, no filme. Uma delas se você não está prestando atenção, você nem percebe. Logo depois desse grande clímax, né, do filme, e as emoções ali estão se acertando, né? A ansiedade começa de novo. Ah, mas e se acontecer isso? E se eu não conseguir ser aceita, né? E meus pais, o que vão achar? O que eu vou virar? Que carreira que ela vai seguir? Aí a alegria, né? Vira e fala, isso vai acontecer agora? Aí você dá, ainda não, né? Então fica calminha, senta aqui, faz um exercício de respiração, foca no presente, isso não é uma possibilidade de acontecer agora. Então o filme lida, né, com essa possibilidade de regulação, né? Gerenciamento. Ela lá na cadeira tomando um chazinho. Isso. Relaxando. Cara, é muito interessante, porque a alegria, desde o começo do filme, aquela máquina que ela desenvolve lá para mandar as memórias direto para a repressão, lá, direto para o esquecimento, né, cara? Cara, aquilo ali que ela... Puxa, aquilo eu achei muito legal mesmo, aquilo, verdade. Cara, aquilo é incrível, porque é a máquina da repressão, quero dizer, já é um mecanismo que já foi automatizado, representa um automatismo mental mesmo. É um caminho que ela falou assim, ok, algumas coisas que são ruins, que eu não acho que são legais, manda pra lá. Então ela vai ficando mais extrovertida, né? Ela vai ficando mais alegria o tempo inteiro, esquece essas coisas, superficial, né? Esquece algumas coisas que você não precisa pensar nisso. Tanto que aquilo lá, quando aquilo vem à tona, no finalzinho lá, que tudo aquilo despeja, ela começa a conectar aqueles vídeos de novo para se integrar, né? Mas aí, ao final, a gente conversa daqui a pouco sobre integração. Mas é muito louco, cara, a forma como no começo, né? E é legal porque representa um mecanismo, um recurso defensivo infantil, totalmente infantil. Né? É um recurso absolutamente infantil aquele, e é legal porque representa um automatismo mental. Cara, a parte do trabalho que a gente faz, né? Até em terapia com os pacientes, é esse trabalho de quebrar esses automatismos que a gente cria na vida. A gente cria tanto automatismo desse tipo na vida. Eu achei aquilo uma sacada incrível, cara, do filme, assim, né? E é porque o lance de... a Cíntia falou, eu falei que o filme é explicando a TCC, né? Então, assim, porque é isso, né? Ela tem uma memória que no primeiro filme já ficava legal, né? Que ficava as bolinhas lá, e no final do filme já tinha as bolinhas coloridas, né? Não só com uma emoção, mas com mais de uma emoção. E agora mostra que essas emoções vão criando, né, essa percepção, tipo o que o Dani falou. Eu ajudei minha amiga, logo eu sou uma pessoa boa, né? Então ela vai formando a percepção dela. Então, assim, olha quanta coisa que vai formando, e o que o Dani falou, você vai automatizando, inclusive, aquilo que você não tem muito controle, né? Então, tem até uma hora que ela fala, acho que foi a Alegria, falou algumas coisas que a gente não consegue ver, uma coisa assim, tem coisas que a gente não vai conseguir controlar mesmo, a gente vai ter que seguir aqui como dá, né? E acho que o lance da ansiedade, né, acho que vem, parece que ela já tava ali, né? Eles chegam meio já assim, a gente já tá por aqui e tal. Eu vou até inserir uma pergunta aqui, que foi aquela que a pessoa escreveu errado, então ela até pediu pra eu não ler o nome dela, mas é que eu não entendi a pergunta, eu tinha escrito pra ela, mas que ela tinha falado das emoções reprimidas. Se eu for aproveitar que o Dani falou da questão reprimida, aquelas emoções reprimidas nos pais, é daquele jeito mesmo, porque elas não existiam no primeiro filme. Como eu não tinha entendido, eu escrevi pra ela falou assim, porque assim, como que a menina agora tem essas emoções secundárias, tal, se quando apareceu no filme não tinha, no primeiro filme não tinha, os pais não tinham, eles já deveriam ter. Né? E a ansiedade aparece, né? Na mãe e no pai, ali no finalzinho do filme também. Então, exatamente, né? Assim, só que no segundo, né? No primeiro não tinha. Isso, né? isso. O primeiro ponto é que, assim, né? Uma licença poética, né? Eles não tinham pensado isso no primeiro filme, não iam colocar, né? Então, assim, esse é o tipo de erro de continuidade que pra mim não tem problema nenhum. Mas, que a gente pode falar disso? Até
O Fabiano falou, pô, essa é uma pergunta bacana pra gente conversar, né? Mas o que a gente poderia falar desse ponto? Realmente, não apareceram os pais, como é que... Eu vejo duas formas. Uma é exatamente isso, é só uma questão de filme mesmo, né? Sim, eles pensaram aquelas emoções básicas para ela, e tanto que, né, o que a gente conversou. Na Riley, as emoções são femininas e masculinas, né? Na sua representação, no pai totalmente masculino, na mãe totalmente feminino. E o autor, né, e diretor do filme falou, não, é só por estratégia mesmo, porque a gente queria que ficasse marcadas as emoções. Né? Então, por isso que tem essa dubiedade e tal. Até pra vender bonequinho, né, assim? Até pra vender bonequinho melhor, exatamente. Então, assim, primeiro eu acho que é só uma questão do filme. Mas se a gente fosse tentar fazer uma leitura em cima disso, pode ser que as emoções básicas das crianças instiguem as emoções básicas dos adultos. Tá. Então, como a criança ela tem só aquelas, o adulto acaba também conseguindo só se relacionar com isso. Se a gente quisesse tentar fazer uma... Eu fiquei pensando em recurso. Assim, mas assim, pra mim é mais no filme mesmo, que eles não tinham pensado nessas outras emoções ali, né? Eu fiquei pensando em recursos, saca? Você, tipo assim, ó. Tipo, quando você vai conversar com um filho, seu filho pequenininho, você vai conversar com o filho, que emoções que você traz para conversar com a simplicidade, que tentar traduzir uma coisa complexa numa forma simples, a criança às vezes vai conseguir entender. Que emoção que você acessa para poder trazer aquilo? Né? Eu acho que talvez seja um pouco da regulação, que eu acho que o Fábio, eu talvez leria um pouco disso daí, um pouco da regulação dos pais. Tipo, ok, eu tô tentando diminuir e enxugar a informação para tentar conversar com ela numa mesma linguagem, meio que me alinhar com ela numa linha mais de empatia, de coisas assim. Eu talvez faria uma leitura assim, mas eu concordo que isso daí foi muito mais estratégia de venda e tal, e recursos. Não, mas é legal essa ideia, né? De que você tem que meio que vibrar na mesma vibe da criança. Da criança para você poder se conectar melhor. Poder surfar a onda dela. Tanto que é aí que começa a aparecer as ansiedades do pai também, porque até aquele momento, tipo, a menina é nota 10 na escola, a menina é a mais querida, ela é feliz. Quando a menina começa a dar piti toda hora, quando a menina começa o pai também, tipo, que bom, e agora? Tipo, começa também a entrar no desespero ali, né, cara? Então, aí acho que também mobiliza outras emoções do pai. A emoção complexa do filho, né, também mobiliza uma emoção mais complexa do pai, né? E aí você vai ter, aí os dois vão ter que dar conta da complexidade, né? Eu fiquei pensando muito nesse sentido, assim, do como que a gente mimetiza o comportamento do outro para poder lidar com ele, como uma forma de regular e se adaptar socialmente, né? Fazer uma adaptação ao outro, né? Eu também acho que foi nessa linha mesmo, né, do, como é que chama, retcon, né, que você, no filme seguinte você... Retcon, exatamente. Que não apareceu no anterior, né. Aliás, do primeiro filme, né, não sei se vocês sabiam disso, houve consultoria, né, de alguns psicólogos, que viu o Ekman, né, a equipe dele deu consultoria. Em algum momento tem nos eles créditos, chegaram... inclusive, né, Fabiano? O nome sim, dele sim, lá. aparece nos créditos. No site do Paul Ekman tem bastante material que linka, né, com o filme também. E em um dos primeiros esboços, né, rascunho, assim, do filme, acho que chegaram umas 15 ou 20 emoções. Aí chegaram, peraí, não dá pra colocar tanto, assim, é um primeiro filme, uma primeira aproximação, então vamos só com essas básicas, né. Que inclusive é surpresa, né, para a maioria dos teóricos, né, considerado uma emoção básica e não tá lá porque é uma emoção chata, né? Qual é a graça, né, de uma emoção surpresa? Então não foram só aquelas 5, né, e não 6 emoções. Mas até nesse sentido, assim, já entrando numa questão também de por que eu não daria uma nota 10 pro filme, daria uma nota 9,9, alguma coisa um pouco ali, né? De fato, né, na cabeça dos pais aparece a ansiedade ali, né, mas deixa entender, né, que a Riley agora ela vai ter não só a alegria, a tristeza, né, medo, nojo e raiva, mas as outras, né, vergonha, o tédio, né, a ansiedade e qual? A inveja. Inveja, né? Parece que estão ali, né, presentes na mesa, né, e vão continuar. E essas nem sequer aparecem e nem a nostalgia, né, que quer entrar, quer aparecer. É só depois que você se formar, só nesse momento. Nostalgia achei demais. Mas é nesse sentido, assim, algumas questões, né, por exemplo, a própria ansiedade, né, muitos teóricos hoje pensam, né, nessa ideia, acho que esse é um tema que a gente falou rapidinho no nosso episódio lá, né, da inteligência emocional, que são a ideia de emoções básicas e complexas. Acho que pra gente na psicologia, acho que isso já está mais entendido, né? Mas o público em geral às vezes entende que emoções complexas são a soma das emoções básicas, né? Então, decepção, né? Tristeza e surpresa, não esperava isso, estou triste com isso que aconteceu, né? E a ideia, né, de que não existe, ou pelo menos tristeza, né? Uma tristeza pura,
uma raiva pura, uma alegria pura. E não é bem isso, né? A gente passa em momentos que a gente está satisfeitos, em momentos que a gente está super alegre, né? A gente começou esse podcast aqui dando risada, falando besteira, porque a gente não se vê faz tempo, né? Mas são duas emoções diferentes, né? Eu tô contente porque consegui lavar toda a roupa que estava ali acumulada, ou tô feliz porque estou encontrando um monte de gente que eu não conhecia faz tempo, né? Tudo isso, né, nos modelos é tratado dentro de uma dimensão só. Tudo isso é chamado de emoção básica, né? Isso que a gente chama de emoção básica, não que seja uma coisa só, né? Mas felicidade, prazer, um êxtase, né? Que a gente está super alegre ali, tudo isso tem esses componentes, né? De que há algo positivo chegando para a gente, né? Acontecendo com a gente, algo valorizado. E a ansiedade, na maioria dos modelos, é colocada dentro da dimensão do grupo do medo. A ansiedade é também algo perigoso que pode vir a acontecer, vai me maltratar, vai causar algum mal, né? Fisicamente, ou a minha autoestima, né? A minha autoimagem, mas que pode vir a acontecer, enquanto o medo, né, mais tradicional, o pavor ali, é algo que está acontecendo agora, né? Tô vendo um filme assustador, tô numa montanha-russa, tem um ladrão apontando uma arma para mim, né? Mas eu não sei se foi de propósito, que eles trataram assim, né, como emoções diferentes, mas se eles sabiam que eles estavam fazendo isso. Mas no filme, o medo tem um crushzinho na ansiedade, né? Não sei se vocês sacaram isso. Verdade. E toda hora elogia ela, né? A ansiedade, não, mas eu acho que ela tem um método legal, um método bacana. Quando as emoções estão... Quando as emoções estão despencando, assim, que elas estão tentando voltar, o medo pega e abre um paraquedas, né? E isso... a rigor, né? Isso também é ansiedade, esse preparo, estar preparado para algo, né? Aí começa a ansiedade mesmo, assim, né? Como definição. Então, medo e ansiedade formam um parzinho ali, né? É o que faz sentido, né? Até em termos neurobiológicos, né? Em termos de estrutura neurobiológica ali, ambos têm basicamente a sua base dentro do sistema cerebral aversivo, né? Ali de amígdala, substância cinzenta e tal, né? Então, faz sentido que existe uma correlação entre eles também no filme, né? Já que eles... Que busca autoproteção, né? Exatamente os mesmos substratos neurais, basicamente, para existir, né? Só que, como você disse, um em relação à antecipação e um em relação ao evento perigoso, né, em si, né? Mas o grande problema, né, da ansiedade é que, por ser uma antecipação, ela acaba sendo muito mais distorcida muitas vezes que o próprio medo. Claro que no caso do pânico, né, você tem uma resposta de medo sem ter um evento em si, o problema é que o teu cérebro acredita que tem um evento. Mas na maior parte das vezes, né, o que a gente sente é ansiedade. A gente sente muito menos medo na vida da ansiedade, muito menos, né? Por quê? Porque é a nossa cabeça que está criando situações perigosas pra gente, né? E até mesmo situações que talvez tecnicamente a gente pudesse chamar de medo, mas que vai nesse sentido que você falou, Cíntia, a gente que está criando, lógico, não propositalmente, por exemplo, ir na frente da sala e apresentar um trabalho na frente da classe toda. Não é já antecipatório, está ali acontecendo, né? Mas evolutivamente, né, se considera o medo, a resposta tradicional do medo é fugir, né? Se colocar, se proteger, que veio, né, de situações perigosas, mas hoje, raramente, né, no nosso dia a dia, como a gente falou, a gente não é tão perigoso, não há tanto motivo para medo mesmo, né? A gente está passando por situações, né? Mas o estar lá na frente, nossa, né? E a minha imagem na frente das outras pessoas, se eu começar a gaguejar, as pessoas vão achar que eu não valho nada, que eu não presto. Então, é um medo presente e uma antecipação do que pode vir, né? Então, é muito interessante isso como questões do dia a dia, do nosso dia a dia, de uma sociedade industrializada, né? A gente já não está mais nas cavernas, né? Na floresta, tudo. Mas ainda assim, isso provoca medo e ansiedade na gente. E é muito interessante que, assim, eu achei que... Eu concordo que a representação, quando a ansiedade aparece no filme, eu achei que ela aparece de uma maneira muito abrupta. Esse eu também achei, assim, cara. Mas eu fiquei pensando depois, tipo... Tá, como é que a ansiedade ia aparecer? Tipo, o medo ia parir, tipo... Ia juntar, fazer fusão. Fusão do Dragon Ball. Fusão! Dragon Ball, né, velho? Tipo, exato, entendeu?
Então eu falei, puta, eu fiquei pensando um pouco disso, como é que ele ia representar aquilo, né? Então eu achei que a ansiedade ela apareceu de maneira meio abrupta, se a gente for pensar em termos desenvolvimentais, evolutivos, função, né? Função da ansiedade na vida da gente, acho que aparece até antes, desenvolvimentalmente antes ali, acho que está muito ligado a eventos, né? Vivências, né? Que a pessoa tem também e tal. Então eu também achei que realmente, tipo assim, na minha cabeça seria assim, ó, alguns eventos começam a acontecer, e aí o medo dá algum aviso, e a partir daí alguma ansiedade começa a desenrolar por ali, na pegada de como as ilhas são formadas, sabe? Vai tipo aparecendo assim de repente, assim, sabe? Mas eu realmente acho, assim, cara, que essa parte, realmente, a ansiedade ela aparece como uma coisa, tipo, à parte, totalmente, assim, e não é bem assim. Mas sabe o que eu acho? Talvez eles, é hipótese mesmo, mas eles queriam talvez dar uma ênfase nisso, especial, eu acho que ficou até meio evidente no filme, acho que eles queriam dar uma ênfase grande na ansiedade, tanto que outras emoções, acho que elas participam até menos ali do rolê, né? Eles colocaram o segundo personagem principal ali, um coadjuvante, vocês que são cinéfagos aí, vocês que manjam os nomes, essas coisas, mas tipo, cara, eles quiseram colocar ela como um personagem principal, e eu acho que isso representa até um momento social, cara, que a gente vive uma epidemia de ansiedade. Então, eu acho que eles quiseram aproveitar o momento, acho que também tem um caráter psicoeducativo sobre isso, que é muito importante, interessante. Então, eu acho que teve uma confluência de fatores ali. Mas eu acho que eles podiam ter cuidado um pouquinho mais do nascimento da ansiedade, né? Da ansiedade. A ansiedade é uma grande antagonista, né? Assim, no primeiro filme, tem a grande protagonista, que é a alegria, e a antagonista, que é a tristeza. Isso. Agora, a ansiedade, de novo, a alegria é a grande protagonista, a antagonista é a ansiedade. Tanto que a ansiedade é meio que a vilã, né, assim, no roteiro ali, ela pega as emoções e manda embora, e fala, não, gente, a gente queria conviver bem, não vai dar, então tchau pra vocês. E eu tomo conta disso aqui. Então ela meio que se torna meio que a vilãzinha ali, né, do filme, sendo antagonista, e depois disso é revertido, mas talvez poderia ter criado. Mas também, assim, né, imagina, é 1h30 de filme, 1h... É, por aí. Por aí, né? Para tudo que eles, né, trabalharam no filme, né, e falaram, etc, assim, ia acabar sendo um desses filmes super longo, como uma animação, tá mais complicado, né? Mas de uma forma geral eu achei interessante essa ideia de que a complexidade das emoções elas vão se tornando muito maior, né, mesmo. E em algum momento a alegria fala assim, eu acho que não é possível a gente ser completamente feliz quando a gente se torna adulto, assim. Né? E isso é uma coisa tão interessante, que eu sempre falo isso, assim, você já reparou, bom, vocês têm filhos, tá, né? Como criança, ela não consegue andar na rua, normal, assim, que nem a gente. A criança, ela tá pulando, ela tá cantando, ela tá se gesticulando, ela dá pirueta, ela pega o negócio no chão, ela simplesmente não consegue se conter em si. Ela tá feliz. E ela tá expressando essa felicidade naquele momento. Ela não tá se importando. Porque as pessoas estão olhando para ela e falam, cara, sério, você não consegue dar 2 passos normalzinho, assim? Tipo, ela tá assim, então... E em que momento que a gente perde essa espontaneidade, né? Em que momento a gente fala assim, cara, eu queria só ser feliz e andar do jeito que eu fizesse na rua, mas eu não posso. 13 anos. 12, 13 anos. Cara, E isso é muito legal. E daí talvez seja isso, talvez aquela felicidade mais pura, totalmente, né? Enfim, pura mesmo, né? A gente realmente só tem na infância, porque a gente não tem acesso a um tanto de coisas que vai fazer com que a gente pondere sobre aquele evento. Falou, nossa, isso aqui é muito legal, mas... Né, conheci a pessoa da minha vida, mais. Né, eu tive filho, mais. Né, assim, na criança, eu acho que nunca tenho mais. Ela tá feliz, nossa, ela ganhou um brigadeiro, nossa, que coisa mais legal do mundo, né? A gente ganhou um brigadeiro, nossa, isso aqui tem quantas mil calorias? Né? Então, essa é uma fala muito legal do filme, assim, né, de assim, a gente não é capaz de ter essa pureza como felicidade na vida adulta. É legal, assim, se trazer, porque acho que também, né, até com o que o Daniel tinha levantado, né, as possibilidades de apresentar as emoções, né, é um filme para criança também, para adulto, serve para adulto muito, mas também é para criança, né, então, exato. De repente, a tristeza, o nojo, o medo, eles formam um trisal e seria vergonha. Não ia dar para representar esse tipo de coisa, mas nos modelos teóricos é o que aparece, assim, né? A vergonha era uma emoção complexíssima, tem muita emoção básica misturada ali, né? Mas isso que você mencionou, assim, eu acho muito legal, porque o filme ele apresenta, né, essa maturação. Vamos ver se vai ter um terceiro aí, né? Mas que as coisas vão ficando complexas, né? Vão ficando complicadas ali. E eu acho que o filme tem um cuidado muito bacana, né? De mostrar
tanto a tristeza, né, como você falou, é a antagonista, né, no primeiro filme, e a ansiedade aparece que ela é legal, mas ela vira antagonista, mas também nos dois filmes mostra que numa dose certa é legal, né, todas as emoções, assim, a gente precisa sentir tristeza, como mostra muito bem no primeiro filme, a gente parar para pensar, sentir saudade, querer reconectar com alguma coisa. Ansiedade, a gente se preparar, se a gente está sempre alegre, tranquilo ali, pô, não me preparo, eu preciso ir para uma entrevista de emprego, daqui a pouco eu preciso desconfiar um pouco da minha habilidade para poder ir lá, rever o material que eu vou apresentar, o que eu vou falar, né? Esses dois filmes trabalham, é muito legal, né, e vão mostrando como isso, essa complexidade vai acontecendo também, não é do nada, assim, né? Lógico, nenhuma abordagem na psicologia fala isso, mas porque as relações vão ficando complexas também, né? Então tem uma via dos dois lados ali. Eu vou com o time de hóquei, mas deixo as minhas amigas ali, que a gente fala besteira junto, mas meu futuro tá lá. Pois é. Então... É o estímulo do meio, né? E é curioso, assim falou desse jeito, mas eu acho que sim, criança é muito intensa em tudo que ela pega ali, né? Mas muito inteira, né, em cada coisa. E a gente pega aspectos... A gente que eu digo, a gente tava no churrasco há 2, 3 dias atrás com os meninos, né? A gente tava comendo, os meninos desapareceram, assim, brincando no meio do mato lá, tava nem aí, né? Então, eu falei por 13 anos por causa disso, assim, que eu às vezes saio caminhar com os esposos, os filhos aqui, aí o meu mais novinho, né, tem 9, aí vai do lado da gente, ele cata um galho de árvore, que era o que o Luca fazia, meu mais velho, anos atrás, né? E o Luca hoje já com 13, assim, ele tipo, vai lá na frente, anda na frente, aí tipo, pá, óculos escuros. Fone. Tipo, outro vai marrento, assim, né? Andando marrento e tal, só aquela balançada no ombro, pá, né? E o outro baixinho, pirueta, comendo brigadeiro. Cara, o gigante no chão, vou comer. Meu, cara, esse negócio, não é? É muito louco, né, cara? Então, tipo, é meio isso que acho que rola, né? Então, pô, muito, muito legal isso daí, cara. Mas eu acho que é a adolescência, né? Isso que é legal. Tipo, aqui em casa tem um exemplo exato disso aí, né, cara? Turning point do negócio, né? É aqui também. Então, começa a pegar o hormônio ali, começa a ativar todo esse sistema, começa a ficar mais complicada a vida, né, cara? É muito interessante. Aliás, essa... Cara. Eu ia dizer assim, ó, desculpa, a Riley é uma menina que ela cresce num ambiente muito bom, né? Você pega alguém que é criado num ambiente muito ruim, agressivo, hostil, puta, o range de emoções que ele vai vivenciar, ele tem que dar conta de uma complexidade muito mais cedo. E esse é o problema, não tem estrutura, literalmente, processo psicológico básico do cérebro desenvolvido para lidar com aquilo, literalmente. Então tem que lidar com isso muito cedo, por isso que geram inúmeros problemas, né, na vida da criança, por isso que coisas que acontecem muito cedo, né, na vida da criança tem um impacto desastroso assim, para a vida, frequentemente, né? Porque é um momento em que a gente está sentindo tudo, né? E que a gente não dá conta de entender e muito menos regular, que é o que o Fábio estava falando no início também aí, né? É bem essa pegada. Cara, é tudo a ver isso. Eu achei até... Eu fiquei esperando, né, as cenas finais, assim, do filme, que vocês lembram no primeiro, ainda eram só as emoções básicas, né? E aí mostra na mãe, mostra no pai, isso. Mostra algumas cachorro meninas, até, ali né? no cachorro, no gato, tudo. Fiquei esperando o que eles vão fazer com isso e não fizeram muito. Só mostrou meio rápido ali do pai e da mãe, né? Mas acho que tem tudo a ver com isso que você falou agora, Dani, e com o que a gente tinha falado um pouco antes também sobre a formação das crenças, né? E as nossas, os esquemas, né, que a gente tem da gente e do outro, né? Eu fiquei na dúvida se eles... Eu acho que seria corajoso demais um filme fazer isso, mas mostrar, que nem eles fizeram no final do primeiro, mostrar outros sensos de si, outras crenças. Talvez desse tipo, mas aí acho que não caberia, seria ousado demais. Por exemplo, pessoas que cresceram num ambiente muito agressivo, eu sou uma pessoa que eu não valho a pena, as pessoas não se interessam por mim, né? Eu preciso dar o melhor de mim o tempo inteiro, ou a dor do outro não me interessa, o que interessa sou eu, né? Uma personalidade narcísica ali. Isso é construído pelo contexto mesmo, pelo ambiente, né? A pessoa às vezes não é de maldade, a pessoa inventou ser assim, né? Ela vem de um contexto agressivo que ela não pode se colocar, ou que ela precisa se colocar, e mostrar inclusive emoções, né? Mostrar mostrar que está se sensibilizada é fraqueza, né? Então ela precisa ser forte, precisa ser durona, ir lá e bancar.
Isso também está nas nossas crenças de nós mesmos, né? No senso de si que trabalha, mas eles não mostraram, né? Não trabalharam com isso, né? Até uma outra questão, acho que talvez tenha confundido o público em geral, é que as emoções complexas, né, elas não, e como a ansiedade também, né, e a inveja, que a inveja é uma mistura, né, ela é um pouco admiração, é um pouco ciúme, é um pouco inveja. Ela não aparece na pré-adolescência, ela já aparece em idades bem jovens mesmo. Né? Antes, Com 3, 4 anos a gente já está entendendo um pouco do funcionamento do mundo, né? De para o que está fazendo para vir cumprimentar o vovô. Né? Ah, eu não quero, não, você precisa ir lá fazer isso. Aí a criança chora, ai, que menino ruim, que não quer, não gosta. Daí a gente começa a entender, o mundo espera algumas coisas da gente e a gente tem que se comportar de certa maneira, né? Vocês que têm filhos, né, todo mundo passa por isso, né, a alegria lá de conseguiu segurar, né, o xixi, o cocô, fez direitinho, vai lá, dá descarga, dá tchau pro cocô, né, e vai criando esse senso de orgulho, né, de que eu fiz algo que a sociedade espera de mim, e a culpa aparece quando eu não fiz algo que papai queria que eu fizesse, mamãe, né, cuidador, enfim, uma pessoa, o irmão mais velho, todas as pessoas que fazem parte ali nesse início, né, do nosso desenvolvimento. Também, né, é um filme, ele precisa começar de um momento, né, mas a ansiedade, a inveja também já aparecem lá atrás, em idades, não é só no... Aqui a gente já tá naquele nível, Fabiano, aqui a gente já tá naquele nível do Star Wars, né? Assim, a gente tá achando pelo em ovo. Isso, né? Porque o desenho é muito. A animação é muito bom. Mas é isso mesmo. Fazer isso, então... Não, mas é exatamente isso. Desculpa aí, Dani, mas é exatamente isso. Porque assim, o filme, eu saí de lá e falei, nossa. Eu fui meio receoso pro cinema. Eu falei, puta, é tão legal o primeiro filme, né? Geralmente eles fazem uns filmes. Vamos ver. E é tão bom quanto, né? Mas realmente, tecnicamente, como eu falei, ele é bom. Mas óbvio que você vai nas entrelinhas, mas como o cara vai representar tudo isso? Não tem como, né? Desculpa aí, Dani, falei. Cara, não, e é muito. Eu vou até fazer um salto aqui, mas eu acho que é muito interessante, porque realmente essa coisa a complexidade, né, de alguns sistemas, eu acho que é muito difícil de representar em algum aspecto. Tanto que, para muitas emoções, a gente usa metáfora para representar ela, de tão complexa que muitas vezes elas são, né? Então, metáfora ela tem essa serventia no nosso cotidiano também, né? Mas eu acho que existe um ponto que eu acho muito interessante também, cara, para dar um pouco no filme, né, para a gente ir do meio pro fim ali, que é quando ela tá lá, ela chega, né? Então tem uma expectativa de que existiam duas coisas. Acho que ok, vou curtir com as minhas amigas, e existia outra coisa, tipo, uau, a admiração e tal, que o Fábio estava dizendo, as mais velhas e tal. E é interessante porque são dois pesos na cabeça delas, elas estão animadas com as duas coisas. E as duas coisas são boas pra ela, né? São boas. Quando ela chega lá e a outra fala, puta, a gente vai sair da escola, ela fica muito ansiosa com, putz, eu vou perder minhas amigas, eu preciso fazer amigas novas. E aí as outras, isso aqui fortalece esse padrão de crença e enfraquece aquele, e ela começa a agir por esse comando e menos por aquele, né? Por uma questão... E ela, óbvio, não tem ideia de vamos resolver isso, deixa eu conversar com elas, porque é a primeira vez que ela está sentindo aquilo, e acho que isso é muito legal. O filme representa um funcionamento saudável, eu acho isso legal, assim, de ver. Ele representa, ao longo de toda a história, do começo ao último, ele representa um funcionamento saudável, um exemplo, um modelo, um exemplo do que seria um funcionamento mais saudável, né? Patológico. Então, acho que, ok, mas tipo, eu achei muito interessante, e um detalhe que é muito legal ele tem a expressão facial lá, né? Ela começa a olhar diferente as expressões, ela percebe a expressão facial, ela fala, uau, microexpressões, aquele movimento que ela fez, você reparou aquele movimento ali, aquilo ali, eu achei isso, cara, é verdade. Muito legal, cara, assim, né? E ela usa aquilo, e é interessante, olha que legal, ela detecta algumas emoções, acho que ela até detecta bem algumas emoções ali, só que ela... é a emoção mais a crença, a necessidade anterior, tipo, não, eu preciso fazer novas amigas. E aí ela combina isso de uma maneira perversa, entre aspas, e acaba tomando atitudes equivocadas socialmente, né? Tentando se inserir no time e coisas do gênero, começa a retroalimentar crenças irracionais ali, né? Honestamente, acho que elas não são nem irracionais no começo, acho que elas são até plausíveis. Mas eu acho que o maior problema que eu acho que existe ali não é ela querer de cima, é o exagero. É fazer só aquilo e nada ali.
Que daí eu acho que tem a ver com a fase de desenvolvimento, até do desenvolvimento de gestão emocional dela. Como você falou, ela não tem um recurso para lidar com a situação. Pô, ou eu vou com as minhas amigas, ou eu vou pro time novo. Acho que é esse ponto. E assim, eu acho que é justamente esse ponto que o Fabiano trazia. Ele ainda não tem um recurso para lidar com isso naquele momento. Então ela vai acertando, errando, vai fazendo, vai jogando os pés pelas mãos, né? Mas esse acaba sendo o recurso. Né? Sim, esse sim. é um ponto muito importante do desenvolvimento, né? Que ela não tem recurso, não sabe ainda o que fazer com isso. Vamos supor, imaginando, né? Ela, de repente, dá certo, é meio esquisito, né, dizer isso, mas ela foi lá e as amigas dela mudaram mesmo e não teve mais contato com essas, e encontrou essas novas amigas do hockey. Isso é uma estratégia que foi estimulada nela. Ela aprendeu ali, né, que funcionou isso, né? Não passei pela tristeza de ter que abandonar as minhas amigas, já estou com novas amigas. E aí, daqui a pouco, no ensino médio, ela vai fazer isso de novo. E daqui a pouco, no relacionamento, ela vai fazer isso de novo. E vai pular de relacionamento para relacionamento sem se aprofundar, né, no porquê que eu preciso estar com aquela pessoa. Isso já veio sendo... Ela aprendeu lá atrás, né? Foi O aprendendo, né? aquele automatismo. Veja, aquelas coisas que a alegria fazia com ela no começo do filme. Não, isso aqui você não precisa. Pum, joga pra lá. Você não precisa. Isso, exato. Ela usa o mesmo recurso, ela usa aquela mesma imaturidade, aquele mesmo recurso. Por isso que a gente fala, né? A gente fala que adolescente tem manejo psicopático da realidade, né? Porque ele usa um manejo infantil. Ele pega aquele. Ele não tem estratégia. É só o que tem. É o que ele tem aquilo lá, é o recurso que ele tem, é o repertório dele. Então ele usa aquilo e, bum, ela reprime essa coisa e fala, não, vamos pra cá logo, pula logo. Mata aquilo, esquece aquilo lá, desistiu. Inclusive, o Fabiano tinha falado lá atrás a questão das emoções. Em algum momento, eu sei porque eu falei aqui pro pessoal que enquanto tava assistindo o filme, eu abri um bloco de notas no celular, assim, fui anotando algumas falas, algumas coisas, né? E tem uma hora que ele fala que alguém tá explicando que as emoções que dão o senso de quem você é, né? A Cíntia falou isso no começo, né? E é isso, né? Assim, esse feedback, essa forma de se relacionar com os fatos em si, que vão criando inclusive as ilhas, que o Dani falou, né? Aqui em casa virou uma piada, porque eu falo que a minha ilha da bobeira, ela é a maior de todas, assim, né? Quem começou a falar isso foi o Pietro, que é meu filho mais velho, né? Ele um dia ele falou assim, a ilha da bobeira do papai é gigante, né? Porque eu faço piada o tempo todo aqui em casa. Mas é esse ponto, né, de você... Por meio das emoções, você vai gerando, você vai tendo esse feedback e você vai criando essa estratégia. E, obviamente, quem você é, como a gente tá falando desde o começo aqui, né? Mas esse ponto até de repetição, né? Até isso é TCC, né? Uma repetição de estratégia, uma repetição daquele comportamento, quer dizer, aquele padrão que a gente vai encontrando e, obviamente, vai se ajustando e conseguindo chegar num ponto, né, de criar uma estratégia que, às vezes, como o Fabiano colocou, se o meio, Daniel, né, como o meio não é tão favorável, o meio ele não dá estratégia, não dá suporte, quer dizer, minhas estratégias também vão ser ruins, né? Vão ser mal adaptativas, né? E o quanto a gente na terapia, né, agora tratando com adultos e tudo mais, a gente vê exatamente essas estratégias que foram replicadas ad eterno, que sempre funcionaram, porque sempre foram reforçadas, não porque necessariamente eram as melhores estratégias, talvez na infância e na adolescência fossem as únicas estratégias, principalmente num meio mais hostil, a gente vê o adulto continuar replicando aquilo, né? Então ele pega e foge, né? De qualquer emoção ruim, ele foge, de qualquer situação ruim, ele foge. Ou ele se torna totalmente dependente das pessoas, porque ele acredita que ele não é capaz, né? Ou um senso exagerado de ansiedade / medo em relação ao mundo faz com que ele fique extremamente fragilizado, né? Ou vá para o perfeccionismo, enfim. Como, na verdade, é isso, né? Esse momento ali, provavelmente, da infância e adolescência, não tem recurso, vou testar o recurso que veio na minha cabeça. Né? O primeiro que eu pensei, eu vou testar. Não funcionou? Vou ter que testar outro, né? Funcionou? Putz, foi selecionado. Né? Exato. É o primeiro recurso que eu vou usar, porque não foi selecionado, ele foi reforçado. Funcionou? Putz, fica mais reforçado. Ou seja, as vias associadas a esse recurso, elas se tornam cada vez mais robustas no cérebro, né? Então, naturalmente, né, em termos de esquema mesmo, você vai buscar mais esse tipo de recurso. E é exatamente, na maior parte das vezes, é onde a gente mais faz intervenção, né? Então, assim, o comportamento que hoje é disfuncional, o pensamento que hoje é disfuncional, né, o comportamento compensatório de uma forma geral, ele é esse primeiro recurso que um dia foi testado, funcionou, né, e ele não foi revisado. Porque economia de energia, se funcionou, eu não preciso pensar sobre ele, né?
E daí a gente tenta mostrar exatamente, cara, não, fica automatizado. Exatamente. Isso aqui funcionou até agora, ótimo, mas a partir de agora tá fazendo você sofrer. Então não faz mais sentido. Então a gente vai ter que desenvolver outros recursos nesse momento, né? E se nesse desenvolvimento, né, Cíntia, a pessoa não teve outras possibilidades, né, a criança que de manhã tem que ir na escola tirar 10 e depois tem que ir para natação e de noite tem que estar no inglês e no francês, porque só inglês não é suficiente, e vivencia muito a alta exigência, né, e a ansiedade e menos a alegria. Depois essa ansiedade vai se tornar desadaptativa para ela. Mas que outras estratégias ela teve? Se ela não pôde vivenciar tanto outras possibilidades emocionais, né? E aí a gente... Até, né, na relação com pais completamente desregulados emocionalmente também, né? Pais com características border, por exemplo, né? Que exigem, que usam muito da manipulação, a vergonha para a criança, né? Olha, assim, você faz isso, você deixa a mamãe triste. Quando você faz isso, você é uma pessoa feia, você é errada, você é ruim, né? E daí essa criança, ela cresce precisando agradar o outro. Né? O comportamento compensatório enquanto eu agrado as pessoas me amam. E daí ela desenvolve uma vida de relacionamentos tóxicos. Porque ela identifica uma pessoa que precisa dela e ela vai lá e alimenta essa pessoa, só que ela fica completamente deixada de lado, né? Então, assim, quanto mais tóxico e hostil é o ambiente que você cresce, piores são as estratégias. Assim, a gente sempre vai ter estratégia ruim da nossa infância, não importa o quão maravilhoso tenha sido o ambiente. Mas essas crianças, elas são muito piores porque elas só desenvolveram estratégias a partir de um ambiente hostil, né? Vou aproveitar, então, que a gente está falando da inveja, que realmente é o grande centro aqui, da inveja não, desculpa, da ansiedade, né? E colocar a pergunta, Rodrigo foi aluno meu lá da pós, lá do Rio de Janeiro, e ele colocou aqui uma pergunta assim, eu acho que eu vi esse vídeo, inclusive, no Instagram, vi um psiquiatra dizer que a ansiedade do filme tá mais para hiperatividade do que TDAH, né? A gente conversou um pouquinho ali, enfim. E aí? Tá mais para ansiedade? Tá mais para TDAH do que ansiedade? Eu tenho uma percepção talvez um pouquinho diferente. Não sei se é tão... É difícil também, né? Porque a ansiedade e TDAH, assim, a hiperatividade, né? São muito próximos, é muito difícil. Tem elementos que vão ser... Agora, a origem é um pouquinho diferente, mas, assim, eles têm uma relação muito grande também, não é 100% aqui, 100% aqui, né? Mas o que vocês acham disso? É que o TDAH, ele é um quadro. Né? Ele não é uma emoção. Ele é um quadro que envolve emoções, comportamentos, pensamentos, e a hiperatividade é um comportamento. É que acompanha junto, né? Legal. É um estado emocional que a pessoa está vivenciando ali, mas ele é um comportamento. Então, a gente tem as emoções no filme, né? Enfim, fazendo essa ponte, né? A ansiedade, de fato, ela tem, perto, né, desse momento crucial ali do filme, quase compulsivo, né? Ela começa a tentar todo tipo de comportamento, tudo, né? Alguns, inclusive, né, que é bem característico, assim, do funcionamento ansioso, que é muito focado em si. Eu preciso acertar, preciso fazer direito. E esse ele é muito voltado para si, é muito narcísico, né? Na psicodinâmica a gente fala. Eu costumo falar, Fabiano, né, em terapia, isso, quando você começar a falar assim, eu preciso, desconfio. Os verbos imperativos, desconfie desses verbos imperativos, que geralmente você não precisa. Né? Enfim, eu não acho que sejam oposições, assim, TDAH e ansiedade nesse sentido, né? Eu acho que manifesta algo ali, talvez no futuro possa virar um TDAH, mas não parece a personagem sendo, nas outras situações, descritas como isso, né? Mas que é otimamente representado o episódio de Pânico no filme. Perfeito. A enxurrada de memórias, de lembranças, de preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, e a atenção voltada só para si. E quando ela começa a se controlar e ela pega e passa a mão no banco, estou voltando para o externo, parando para... E começa a se acalmar, essa cena ficou assim... É verdade. Show. É linda, mágica essa cena, né? E esse é o momento que eles estão naquele escritório que né? Eles ficam desenhando, né? As situações possíveis, né? Que daí a alegria... Sim. Vamos trazer umas memórias boas, né? Assim, que é a catastrofização. Aquilo é a catastrofização. Isso. Tem uma imagem e coloca ela no pior cenário possível. Tem uma imagem e coloca ela
pior cenário possível, né? E a catastrofização é um cognitivo muito associado, né? Tanto à crise de ansiedade quanto o próprio pânico. Então, aquilo eu achei maravilhoso também, né? Assim, e exatamente, como que eu saio de uma crise de ansiedade e pânico? Eu tento retomar o poder, o controle sobre o meu sistema sensorial. Uhum. Eu vou tentar buscar uma fonte sensorial, porque ela é concreta, ela é aqui agora, diferente de uma emoção e de um... Emoção é uma resposta, né? Mas diferente de uma percepção, e eu volto para aqui agora. Então, é o banco, assim. E daí eu vou começar a respirar mais devagar. Uhum. Fantástico, assim, é muito bem representado no filme. A emoção do tédio. A ansiedade das novas emoções é que ela protagoniza mesmo ali, né? Tá? Aí as outras, a vergonha, a inveja, né? E o tédio. Mas também, né? Puxando aí já não tanto para o que aparece o que a história do filme trabalha, mas a questão social, né? Que tédio é uma emoção complexa. É um monte de emoções, né? Que a gente está passando por situações que a gente vem de uma estimulação e o que está acontecendo agora não tem esse nível de atratividade, né? Então existe um interesse, uma curiosidade, mas que não está sendo satisfeita. Existe decepção, né? Decepção é tristeza, é uma raiva ali essas coisas não estão me trazendo esse nível de interesse que eu gostaria de estar tendo. Então tem um desprezo também, né, que é raiva e nojo, nojinho, né, do filme. Uhum. Então é uma emoção bem complexa. Isso em várias áreas, né, da psicologia vem sendo tratado isso, né, principalmente com o desenvolvimento infantil. Não deixe seu filho com telas, porque as telas têm muita estimulação. E quando volta para o mundo real é chato, né? Não tem tanta aquela estimulação. E a emoção de tédio tem o celular. E o celular é maravilhoso. Fica lá só olhando. Ai, maravilhoso. Vida. Eu achei muito bem representado. E ele controla o central de controle pelo celular. Pelo aplicativo do celular. Como você consegue fazer daí até o aplicativo? É ótimo. Esse celular, né? Mídias sociais e joguinhos para crianças, aquilo, você tá, às vezes é uma estratégia, né, que pais e cuidadores utilizam, né? Ai, meu Deus, essa criança não para, dá o celular que ela para, ela fica lá. Mas, viu, Fábio, isso é uma discussão difícil, cara. A gente que é pai aqui, a gente aqui em casa tira, tem hora de ler, tem hora disso, aquilo, tem limite, acabou aquele limite, acabou, para tudo. Beleza, mas mesmo assim, mesmo desse jeito, tem muitas vezes que às vezes os meus estão fora, tipo, pá, aqui não tem nada para fazer. Não tem nada para fazer? Tipo, vai achar algo para fazer, vai andar, vai olhar, e aí você inventa algo para fazer, e você vai lidar com o seu tédio, essa que é a ideia. Que joia, né? Cara. Tem que ter esse tipo de coisa, né? Mas que o lance do churrasco, né, que a gente fez. O Fábio não tá aqui, né? A Cintia e o Fer estão aqui, então eles vieram aqui em casa, né? E aqui tem bastante árvore e tal, né? Então, molecada sem o Daniel mora no meio da selva. Eu tô no meio da selva, no meio do mato ali, né, cara? Então, a molecada foi achar o que fazer, literalmente. Acho que esses momentos, eles são, cara, acho que imprescindíveis para ensinar. São experiências emocionais corretivas, no fundo, né? Isso. Porque elas dão oportunidade para a criança lidar com o tédio. Isso. Lidar com a emoção. E é criativo, ela consegue desenvolver, vou inventar algo, vou tentar uma coisa nova. No celular, no tablet, tá tudo pronto. Eu só tenho que parar e ficar consumindo ali. E tem, né, assim, né, se a gente pensar um pouquinho, né, que tem se falado bastante em neurociência, tem umas coisas que a gente vê aí nas redes sociais que são meio esquisitas e tal, mas a tal desconexão da dopamina, né? Assim, o que o tédio é? Nada mais do que a espera pelo próximo pico de dopamina. Né? E o grande problema disso, a dopamina em si não é ruim pra gente, a gente depende da dopamina para um monte de coisa. O problema é essa hiperestimulação desses circuitos em busca desses picos, né? A gente tem que lembrar que a dopamina, o circuito de dopamina, ele está associado com o circuito de recompensa, que está associado com todos os tipos de compulsões. Comida, sexo, jogo, e de forma negativa, né? Então, assim, qual que é o circuito do bem-estar? Circuito mais noradrenérgico, um pouco mais serotoninérgico, né? Então, a gente tem que buscar uma vida com mais serotonina, um pouco menos de dopamina, ou pelo menos menos busca por dopamina. E o TED é exatamente isso, onde vai vir meu próximo pico de dopamina,
Então, assim, eu temo muito por essa nova geração. Por quê? Porque eles têm constantes picos de dopamina da infância. Então, a gente já até tendo que lidar com o nosso vício, com tela, com esse tipo de coisa, com a necessidade, né, do FOMO, né? Fear of Missing Out, né? A gente já, sendo que o nosso cérebro já tinha sido desenvolvido quando tudo isso começou há um tempo. Essas crianças, elas estão inseridas. E eu entendo o Dani falar assim, tipo, cara, é difícil. É difícil porque tem muita escola que coloca tablet no primeiro ano, para a criança aprender um monte de coisa. Coloca tablet lá no ensino infantil, porque tem um monte de coisa para a criança aprender. Ótimo, tem um monte de coisa para a criança aprender, mas é um cérebro que não estava acostumado para aquilo, não foi desenvolvido para aquilo. Então, antigamente, né, a gente tinha, assim, eu lembro de sair com os meus pais, assim, de vez em quando para jantar, comer uma pizza, etc. Então, assim, você ia no restaurante, ficava esperando o garçom, depois ficava esperando a comida, comia e ia embora. Né? Então, assim, da onde vinha a nossa dose de dopamina / serotonina? Do contato, do momento, da inedicidade daquilo, aquilo não acontecia sempre, a gente não tinha um poder aquisitivo alto, então isso era uma coisa super de vez em quando. Então, aquele era um momento muito legal em si. A criança, às vezes, a gente vê assim, ela senta na mesa, ela já tem uma tela na frente para não incomodar, porque ela vai ficar entediada, ela não vai conseguir se regular se ela não tem a tela, dela começa a se comportar mal, né, dela é punida, da experiência não é boa, porque ela não consegue lidar com aquilo. Então, o que vai ser essas crianças quando elas crescerem, esses adolescentes quando eles crescerem? De esperar a vida. Gente, a vida não é pico de dopamina constante não, cara. A maior parte do dia nosso é bem mal, é bem NUI, né? Bem entediante mesmo, assim. Você vai, você faz uma coisa, né? Assim, cara, é bem flat, né? Que nem a onda do Medina que não veio, assim, no mar, ela bem flat, entendeu? A maior parte do nosso dia é aquilo, entendeu? A gente esperando uma onda que não vai chegar, né? Então, os picos acontecem super de vez em quando, nossa, hoje eu acordei feliz, hoje foi um dia maravilhoso, tudo de boa. Cara, são poucas as vezes que acontece na nossa vida, mas a gente tem uma regulação emocional que a gente se mantém. Né? Se você tem um cérebro que foi criado e desenvolvido com esses picos constantes, a gente vai ter um problema sério no futuro, de todo tipo de compulsão. Fica muito imediatista, né? Ou a necessidade de transpor esse obstáculo, em vez de estar nisso e poder aguentar a minha ansiedade ou até aprender uma coisa nova com o ambiente que está acontecendo, né? E o processo, né? O processo. Porque quando você tem a dopamina liberada por conta do processo, ela vem mais constante, mais baixinha e mais contínua. Quando você tem pelo resultado, né? Você tem um pico e ela desaparece quase que imediatamente, né? Então, a gente perde a capacidade de se interessar pelo processo. Nossa, eu tô estudando, que coisa legal. Nossa, eu vou assistir esse filme, que coisa legal. Então eu vou curtir o filme. Não, eu vou curtir que eu vou assistir o filme, Paulo. Ah, por isso que tem pessoas que não gostam de assistir filme. Tipo isso. Velho, olha aí, Dani. eu tô no final do filme e falando, mano, vai logo, velho, acaba esse negócio aí. Eu gostei do filme, cara. Desculpa, Dani, mas foi uma piada obrigatória. O Chuck Norris. Cara, Daí ele assiste. Não, eu preciso de mais estimulação, velho. Com certeza absoluta. Fui muito parado. O Daniel, inclusive, gostava da série do Cobra Kai só porque é luta o tempo todo. Os caras brigando inteiro, porque. Cara, é ação o tempo inteiro. Eu gosto de ação por causa disso, cara. O que eu assisto é ação, porque tem ação o tempo inteiro, tipo, é isso. Cara, vai no cinema ou vai pular tirolesa. Cara, eu vou na tirolesa. Bicicleta, na hora, vamos na bike. Olha o traço extroversão aí. Pois é. Não, o Daniel é a extroversão em pessoa, né? A personificação da extroversão, né? Caraca, velho. Mas você sabe que isso aqui, a gente tava falando, por exemplo, tem uma hora no. Eu até vi um memezinho disso depois, que era a hora que elas falam assim, não dá pra vencer a ansiedade, né? A Alegria, acho que fala isso quando ela tá lá, acho que rodando rapidão lá. Não dá pra ver. Aí eu vi um memezinho assim, tipo, a criança falando assim, né? Tipo, que legal, e os adultos chorando, assim. Tipo, realmente, é isso que acontece, não dá pra vencer. Mas esse é um ponto, realmente, não é lutar contra a emoção, né? Assim, é justamente regular, entender, usar ela ao seu favor até. A gente até chegou a falar isso lá no episódio de inteligência emocional. A gente falava assim, a ansiedade, de certa forma, ela te ajuda a fazer as coisas. Né? Se você não tem ansiedade, você não faz nada, né? Você fica sentado sem fazer nada. Tipo, ajuda você a planejar, né? A gente teve que gravar aqui. Então,
Um pouquinho antes o Fabiano me escreveu, vai ser pelo Meet mesmo? Vai ser assim? Então, né? Então, assim, a gente tem um certo nível até para... O problema é justamente viver em função disso, né? Aí que é o lance, assim, de você querer controlar no total e não entender que, assim, não dá para controlar, mas dá para regular aqui, tentar ter uma resposta mais assertiva, né? Dentro do que já tá acontecendo, né? Eu acho que o grande problema da ansiedade é, né, assim, o componente cognitivo da ansiedade é a preocupação, né? Então você vai criar um monte de situação que não vai acontecer, né? O Sêneca tem uma frase, né, enfim, o filósofo Sêneca, ele tem uma frase interessante que diz mais ou menos assim: o grande problema da expectativa é que você vive pelo amanhã e desperdiça o hoje. Uhum. Porque você vive pelo amanhã, você desperdiça hoje, né? Então, é isso. Uma coisa é você falar assim, não, eu tenho podcast, eu tenho que acordar, né, tal horário, então significa que eu tenho que tomar café a tal horário, né? Então eu tenho que me preparar, eu tenho que assistir o filme, pelo menos, né? Fazer algumas anotações, etc. Isso você se prepara para quê? Para aquele momento específico. Ótimo. Terminou o momento, acabou. Essa página, né, acabou. A ansiedade, ela te coloca num constante o que vai acontecer depois. Então você fica o tempo todo se preparando pelo que vai acontecer depois e você simplesmente não consegue viver o agora, né? Porque você está se preocupando com o depois, você não está conseguindo viver o agora, literalmente, assim, a sua cabeça está sempre no futuro, né? E isso até, pegando o gancho, né, do que a Cíntia falou, ansiedade, né, é por isso que ela é colocada dentro da dimensão do medo, né? É uma possibilidade, é no futuro, mas será que eu vou dar conta? É porque existem, dentro do modelo do Plutchik, principalmente, né, das emoções complexas, a antecipação do futuro, só que não com medo, com alegria, que é o otimismo. Que legal, eu vou viajar, preciso me preparar, arrumar isso, que horas que eu vou arrumar minha mala, que demanda também da pessoa, né, tem uma agitação ali, mas esse é uma antecipação do futuro que é bem, entre aspas, né, benéfica, né? A pessoa vive sempre também para o futuro, as coisas vão ser melhores no futuro, isso às vezes mascara que o presente não está tão legal assim. Mas a ideia, né, localizar a ansiedade com essa questão, né, que é bem representado pelo senso de si. Né? Eu não sou bom o bastante. As coisas vão dar errado em algum momento. Eu preciso estar preparado porque em algum momento vai falhar, vai vir um problema, vai vir um erro, vai vir um ataque. Mas eu acho que tem fala duas coisas que eu gostaria de dizer, cara, sobre isso. Primeiro, acho que assim, da resposta lá da pergunta que você fez, lá que eu ia falar, e enfim, a discussão foi para outro canto. Mas, cara, eu tava dizendo sobre isso, né, antes, né? Acho que hiperatividade e ansiedade, acho que a primeira coisa, né? Hiperatividade e ansiedade tem preocupação. Hiperatividade é vazio, cara. Até a estrutura cerebral, se você for pensar bem, você precisa pegar o que é o hiperativo TDAH lá, qual é a área do cérebro que está ativada aqui, do ansioso, tipo, sei lá, TAG, qual área do cérebro está ativada aqui. Essas áreas estruturalmente são diferentes. Então, eu acho que eu iria por um outro caminho também, eu não colocaria as duas como... Eu acho que ele é mais ansiedade, até por conta disso, pelo componente que ela traz ali, né? Não consideraria ela também hiperatividade. Mas fecha o parênteses ali. Sabe o que eu acho curioso sobre isso? Que o Fábio está dizendo, né, sobre esse momento do filme em que ela meio que ela vai se integrando, né, velho? Ela vai começando a trazer as outras ilhas e aquela enxurrada de informação. Ela parece que ela ia, tipo, quebrar, né, meu? Tipo, entra um monte de memórias e fala, agora ferrou, tem um monte de memória aqui, é naquela hora que ela se integra. Eu acho isso muito interessante, porque eu acho que representa, para mim, pelo menos, ficou muito assim, cara, como que o autoconhecimento faz bem, né? Então, quando ela olhou para dentro, ela olhou para as próprias emoções e para as memórias, sem defesa, sem aquelas defesas infantis mais. Ela olha para elas como elas estão aqui. E ela não se sente mais ameaçada por elas. Então, a primeira coisa que eu acho interessante é como ela consegue integrar tudo aquilo de uma maneira adequada. Depois do que ela consegue se regular lá, que você falou do pânico, o Fábio também, ali, ela para, senta, estimulação sensorial diferente, tarará. E eu queria enfatizar muito a questão do social, gente. Né? Porque o filme termina quase como começa. Porque ela ajuda as amigas no começo, né? E ela faz amizade. As primeiras concepções que ela criou de si, ela criou fazendo amizade com aquela melhor amiga dela. E no final, ela tá ali, quebrando ali, freaking out, aí chega as amigas e fala, cara, você tá bem? Então, o suporte social, quanto que o suporte social, né, tem um papel fundamental. No primeiro filme, é o suporte familiar, né, que dá uma acolhida ali, tarará. Tanto que a ilha da família tá menor no segundo, isso, né? Perfeito.
Lindo. Que é adolescência também. Adolescência. No A segundo- ilha da amizade tá maior, a da família tá diminuindo. Tá? Aquela pequena. Cadê a ilha da família? Tem uma hora que ela fala, aquela pequenininha ali, ó. Tá ali. E aí, cara, esse é o papel, né, do suporte social, né, nesse caminho da gente de integração também. Isso ajudou elas a se integrar também de alguma maneira. Então, as experiências, uma parte do lidar, que é o lidar experiencial, a correção, como eu me corrijo, né? Segunda parte, como os outros me ajudam a me reiterar e reforçar comportamentos adequados, adaptativos, ajustados. Então, como é que eu me sinto reforçada no meio também em relação a isso? Então, acho que me chamou muita atenção o ajustamento social, né, o caminho que ela foi percorrendo com o ajustamento social. Ela termina o filme, obviamente, como qualquer filme, né, de bem com todo mundo, né? Tipo, de bem com as mais velhas, de bem com as mais novas, a nostalgia querendo vir, tipo, oh meu Deus. Muito louco. No final tem que ser Disney, né? O filme então. tem que ser... O único filme da Disney que termina pra baixo é o Ultimate, né? O Ultimato lá do Vingadores, que o Thanos ganha. É que vai ter a continuação depois, né? Mas é isso. É verdade. Não é que já vai ter o final depois, mas é bem por aí mesmo. Gente, tem algum ponto que a gente não falou aqui que vocês tinham planejado aí antes? Pô, dá pra falar tanta uma coisa a mais? Né, que ela talvez tenha passado em termos de neurociência, assim, né? A importância do sono para a configuração das emoções, legal. a organização das emoções, né? E que é quando a gente dorme que a gente começa realmente a transformar as memórias, desculpa, de curto prazo para longo prazo, né? E a importância também da gente esquecer algumas coisas, né? Assim, é importante, assim, o nosso cérebro não consegue. Imagina se a gente ainda lembrasse de cada coisinha que aconteceu na nossa existência desde que a gente nasceu, né? Assim, não tem atenção, processo atentivo que dê conta de separar essas informações, né? E às vezes, assim, situações dolorosas mesmo, que é importante a gente elaborar e depois esquecer. Elaborar e depois esquecer. Né? Porque senão você... Imagina, se a gente ainda ficasse bravo com a criança que com 5 anos de idade jogou uma pedra no seu caminho, jogou areia nos seus olhos, né? Imagina o tamanho de rancor que a gente ia viver na vida. Então, assim, o lance não é esquecer por esquecer. É elaborar e esquecer. Elaborar e esquecer. Para que a gente possa ter uma vida, né, confortável. Aliás, desculpa aí, Dani, é que eu assisti um filme essa semana aí com esse negócio de não esquecer nada, que chama Sem Limites. Não sei se vocês já viram. Os caras inventam uma droga que o cara que potencializa o cérebro do cara a milhão e ele lembra de exatamente tudo que ele já fez na vida. Legal. Enfim, é com o cara que faz o Rocket Raccoon lá. É legal esse filme, enfim, é uma viagem, mas fica aí, ó. Desculpa aí, Dani, fala aí. Mas, cara, o que eu acho que é até com o gancho que a gente estava discutindo, cara, que a complexidade, né? A gente hoje em dia acho que é colocado essas porcarias, né? Telas, elas geram muita informação e muita informação aumenta informação em hora errada, em hora que não é, entra a informação na hora que você menos espera. E eu acho que o ponto é lidar com a complexidade. Por que eu acho que a gente está cada dia mais nesse sistema e tendo, que a Cíntia falou, puta, essa geração me preocupa por causa das telas, por causa disso, daquilo. Eu acho que pela quantidade de informação, né, que eles têm que dar conta, e que na verdade, desculpa, mas não tem que dar conta. Tem e não tem, porque tipo, tem coisas que não é agora, olha daqui a pouco, não vai olhar agora. Vamos falar sobre isso depois de um tempo. Por inevitável, é inevitável, mas quando você consegue, eu acho, colocar cada coisa no seu lugar, acho que em termos desenvolvimentais, quanto mais você conseguir fazer isso, melhor. E o acesso à informação, acho que prejudicou muito esse tipo de coisa, né? A gente acaba sendo muito estimulado o tempo inteiro e a vida é muito mais complexa. Então, hoje em dia, eu tenho que escolher entre 1000 possibilidades, muitas possibilidades todo dia. Eu tenho muitos estímulos que eu tenho que lidar o tempo inteiro e muitas... Então, a gente já falou do exemplo do restaurante. Cara, hoje em dia, tipo, até pela lógica capitalista que tem nisso, né? Sei lá, você come no restaurante todo dia, por exemplo. E é isso, é mais fácil, o acesso a tudo é mais fácil, né? Então... Cara, vou comprar alguma coisa agora. Pronto. Tipo, é a coisa mais simples. Se você falar alto aqui, o Google Alexa te escutar, ele compra pra você, tipo, sem você querer. Entendeu? Então, tipo, é muito louco. A quantidade de informação que a gente tem que dar conta, que tem que ensinar as crianças a darem conta, é uma coisa extremamente delicada. E, honestamente, a nossa geração tem uma chave pra isso. É uma teoria, é só uma bobagem. Me desculpem falar bobagem. Imagina, mas, cara, você quase não fala. Quase não falo. Mas, cara, tipo, a nossa geração, a gente foi a última geração do analógico, né, cara? Isso é verdade. A gente viveu esse momento do, ok, eu consigo parar um pouco mais, e tá vivendo o momento do acelero e vai acelerar mais. Né? Então,
A gente viveu essa transição. Eu acho que a gente tinha que voltar algumas fitas no lápis ali. Nossa. Hoje você não precisa rebobinar uma fita. Você tá falando agora, nem DVD que você tinha, né, Fabio? Não precisa mais de DVD. Tá tudo no streaming, né? Cara, é muito louco, cara, é muito louco, entendeu? Percebe? Então, eu acho que existe uma aprendizagem nisso, né? E que ela é fundamental para que essa próxima geração seja menos ansiosa. Senão, a gente vai só multiplicar problema de saúde mental mesmo, né? Só uma fábrica de problema de saúde mental. Por uma questão desenvolvimental. O seu cérebro tem um ritmo de crescimento biológico, físico, inclusive. As funções têm um ritmo de desenvolvimento biológico, que respeita um limite biológico. A gente está, acho que, passando de alguns limites, inclusive nesse sentido, sabe? Acho que é uma aprendizagem para o futuro, assim. Então, o filme nos lança ao futuro, uma cápsula do tempo, né, velho? De volta para o futuro, entendeu? Eu acho que também tem uma coisa interessante, você estava falando de filme, né, DVD, eu também adorava ter minha bibliotecazinha de DVD e tal, né, e música, eu sempre fui muito ligada em música, meu irmão adorava música, ele era mais velho e tal, e eu fico pensando, assim, o quanto o acesso meio que indiscriminado de tudo fez com que a gente desse menos valor a algumas coisas, né. Disco, álbum, vinil, CD, o que fosse, sempre foi muito caro. Não era um negócio assim, né? Você comprava um ou outro de vez em quando e tal. Sim. Então, assim, você assim, tinha que escolher o álbum que você ia comprar, né? Era uma decisão, né? E na hora que você pegava aquilo, você escutava ele inteiro, você ouvia, você curtia. Brinquedo, mesma coisa, né? Te ganhava de vez em quando, assim, curtia e tal. E daí, de repente, você tem um Spotify, um iTunes, ou né, um Apple Music e tal, que basicamente tem toda a música do mundo. Tem streaming que tem filme pra caramba, né? Geralmente ruim, mas enfim, tem filme pra caramba. E mas tem daí 10% bom, né? O resto. perde um pouco a sua capacidade de se encantar com algumas coisas. É porque você tem acesso contínuo ali na sua mão. Você quer ouvir uma música. Basicamente, qualquer música do mundo você consegue ouvir. Tem algumas que não estão mais no streaming, eles estão começando a se revoltar com isso, mas tudo bem, na maior parte das vezes você tem. Então você perde aquela coisa de falar assim, nossa, queria tanto ouvir isso, nossa senhora, consegui. Agora eu vou desfrutar disso aqui. A gente perdeu isso, e isso eu tenho meu medo de a gente se tornar extremamente, assim, tudo vai ser ter. Quando a gente não consegue ter, a gente vai começar a deprimir, né, assim, porque ou eu tenho acesso ou eu não sou feliz, né. Já tá um pouco assim, né? Exato. Isso. Pô, mas não dá pra gente acabar com esse clima, né, gente? Pô, puta episódio legal, pô, a gente falando. Não, acabamos lá embaixo. Tristeza conduz à reflexão. Essa parte. Isso. Veja, vocês tinham coleção de DVD, não sei o que, eu tinha coleção de bolas de futebol, né? Tipo, tipo lata de cerveja e marca de cigarro. Bola de futebol, eu não sei porque você não gosta de futebol também, né, Deus? Você não é chegado no futebol. Agora, coleção de maço de cigarro eu tive, hein? Maço de cigarro. Lata de cerveja, cara. Isso daí tinha um monte, tipo, vamos tudo no lixo. Cara. Não fumava, né? Não fumava. Não. Mas olha o que a gente fazia, cara. Moleque de 10 anos fazia coleção de maço de cigarro. Olha, cara, olha que coisa. Eu tenho aqui uma coleção de gibi do Fantasma e do Conan. Tipo, é isso. Acho que vai tirar essa parte também da coleção de maço de cigarro. Podia editar o vídeo aí, mas eu vou amiga editar o vídeo. Não, esse negócio de maço de cigarro, melhor, não precisa não colecionar. Não, mas é isso que a Cíntia falou, é muito... Também, né? A gente pegou esse momento de transição, né? Não estou dizendo que necessariamente a nossa geração é super maravilhosa, assim, né? Mas várias vezes eu assistia na MTV, alguma coisa assim, nossa, essa banda, da onde que é? Aí ia lá na Galeria do Rock, em São Paulo, numa loja que eles encomendavam e 2 semanas depois chegava, que era do meio da Alemanha, que aquela banda existia, não tinha. E tinha esse senso, né, de como demorava, mas a gente conseguia, de certa forma. Acho que imagino gerações anteriores, era frustração demais, porque nada também era muito possível, né? Aí, e não se falava muito de inteligência emocional, de regulação das emoções, em relação meus avós, assim, era tudo, não se comenta, não se conversa, no máximo se cumprimenta, oi, e acabou, né? Também acho que também pulava para o outro lado. Né? Sim, o extremo, né? Acho que a gente tem, né, como a gente estava falando, né, experiências que ajudaram a mostrar que existem outras possibilidades. Né? Mas assim mesmo, né, é muito fácil, como a gente estava mencionando, né? O acesso é muito rápido. Eu mesmo, às vezes, chego em casa,
cansado, foi um dia estressante, muita coisa, eu só quero comer alguma coisa e ficar de frente para a televisão assistindo bobeira. O acesso está muito fácil, tô inferindo que a gente ainda tem essa crítica a esse tipo de situação, né? Mas eu dou aula, né, para estudantes que saíram agora, né, do ensino médio, também estão na faculdade, e a gente percebe isso, e eles mesmos reconhecem isso, né, que não sabem lidar com o ter que esperar. E eu dou estágio, né, pro 4º ano já, né, de atendimento clínico. É muito comum isso na psicologia, né? A pessoa não falou nada, o que faz? Fica ali, espera, e olha para a cara da pessoa e espera a pessoa está pensando, ela está elaborando alguma coisa, mas eu tenho que falar alguma coisa, eu não aguento esse silêncio. Como assim? Vai ter que aguentar, porque é o momento da pessoa. Isso é uma dificuldade grande da galera mesmo, assim, né? Sobretudo nesse ponto, né? De lidar com esse silêncio, com esse vácuo, né? Com esse vazio aí. Muito bom, gente. Bom, tá, acabou um pouquinho mais pra cima, vai. Não ficou tão. Não ficou tão dead vai. Desculpa aí, se você quiser, corta total. Imagina, vai estar tudo isso. Não, tô brincando. O que vocês acham que vai ser o Divertidamente 3? Se tiver. Poxa. Vai ser ela já adolescente? Que emoções vão ter? Faculdade. Então, eu também tava pensando nisso, talvez ela. Os pais, experiências de faculdade, namoro, acho que vai ser por aí. Namoro, relacionamento. Eu acho que vai questão de relacionamento, né? Ela vai começar a namorar, vai ter desilusão, enfim, alguma coisa assim, né? Eu acho que teria que ser por aí, né? Acho que também da Disney não dá pra ir muito mais além disso, né? Talvez eu vou ficar meio por aí, né? Mas acho que sim, né? Daria pra ter o 4º, que é quando ela vira adulta, né? Vai ter a filha dela, tem o filho é. dela. Acho que, ó, a gente já tá criando um roteiro aí, Disney, nos ouça aqui. Estamos dando de mão, não vamos nem cobrar, tá? Só botar os créditos pra gente lá, já tá bom. Mas acho que seria nesse caminho, né? Tá bom, gente. Temos alguma dica? Nós podemos ir pro nosso Fala-me Mais sobre isso? Fale-me mais sobre isso. Obviamente eu já vou dar uma aqui, que é o nosso episódio 18, né? Com o Aguinamento 18, que é com o Fabiano, com o Dr. Coach Miguel aí, né? Que a gente já falou. Quem não ouviu ainda vai lá ouvir, tá? Então tem aí essa dica aí pra quem quiser aprofundar um pouquinho sobre a questão da inteligência emocional. Alguma dica fora assistir os 2 filmes, Divertidamente 1 e 2? Eu vou obviamente dar as dicas assim, técnicas, né, para quem é da área e quer ler alguma coisa da área, ler os nossos livros, né? Mas cara, vou dar jabá, o Fábio também ali no nosso livro, né, Atualização e Avaliação e Tratamento das Emoções, volume 1 e 2. Tem o nosso livro também, Relações Interpessoais, o Ciclo Vital, também um livro aí sobre relações interpessoais. E uma coisa mais de boa, assim, para quem quiser se entender um pouquinho melhor, tem recursos terapêuticos ali, mas é um livro faz uma interface um pouco mais da pessoa também, né? Que é do Robert Liahy, né? Não acredite em tudo que você sente. Esse livro aí, ele é bem legal, tem uns exercícios de emoções e tal, ele é bem interessante. Gosto muito desse livro aí, uso bastante com os pacientes meus, e ele tem exercícios você pode comprar, para fazer pessoalmente e tal, pode ajudar você até no seu processo de terapia por aí, para você conversar com o seu psicólogo no futuro. Essa é a ideia. Eu posso recomendar também daqui da nossa equipe, né, da UFSCar. A gente tem o site aqui, né, vocês conhecem a Mona Lisa, né, também é professora aqui, ela também trabalha nessa área de emoções, inteligência emocional, e o nosso grupo, a gente de vez em quando produz, os estudantes, né, principalmente, estão produzindo material de acesso não para acadêmicos que têm essa linguagem chata e densa que nem a nossa, né, então tem cartilhas para pais entenderem desenvolvimento, legal. Tem alguns vídeos até para estudantes de psicologia começando. Eu vou deixar, não sei se pode colocar aí o site. Manda aqui, eu vou colocar na publicação. Uhum. Tá, IE, de inteligência emocional, ie.ufscar.br, né? Que legal. UFSCar, né? Universidade Federal de São Carlos. Tá. Mas vai estar, para quem estiver ouvindo, vai estar na descrição, o link, inclusive, vai estar no Instagram ali, vai ter. E logo mais nós temos nosso site também, tá? Tá quase pronto. Aí vai estar lá no site também. Um beijo pra Mona, hein, velho? Mona, tem que estar conosco. Vamos chamar ela pra gravar A Mona, ela é a mais, assim, que não entrou nas tecnologias. Não, que usa agenda de papel aí. Sou fã. Sensacional. Ela tem um iPhone, se bobear, é o 3 ainda. Aquele que a gente usava na época da faculdade ainda, né? Corta essa parte. Não. Provavelmente feliz, pra uma pessoa
Destecnologizada, provavelmente feliz. Lindo, certeza. Se você tem algum ponto que você queria dar alguma dica? Tem 2 livros que eu acho interessante. Um mais para leigos, né, que chama Nação Dopamina, porque o excesso de prazer está nos deixando infelizes e o que podemos fazer para mudar. É da doutora Annie Lembkow. Da doutora Ana. Da doutora Lembke, vou falar de novo. É da doutora Ana Lembke, tá? Ele é um best-seller, então ele realmente é um livro bem barra autoajuda, assim, mas ele traz aí algumas reflexões interessantes sobre essa nossa ânsia de sentir o prazer imediato, como isso pode ser muito ruim para o desenvolvimento da nossa felicidade como um todo, que eu falei algumas coisas aqui. E um outro que acho que daí é mais técnico, que é a terapia cognitiva, a teoria e prática da Judith Beck, né, que fala um pouco das crenças, de como elas se desenvolvem, né? Isso daí para o pessoal mais técnico, psicólogos e afins, estudantes de psicologia, que queira se aprofundar um pouquinho no que a gente falou, né? O quanto o filme tem uma relação bastante forte com as terapias cognitivas, né? Muito bem, bom. Gente, obrigado mais uma vez por estarem aqui. Fabiano, obrigado por ter gravado com a gente. O Fabiano, aliás, eu vou contar um pequeno segredinho, não é segredo, mas quando eu fui criar o primeiro podcast, a gente tinha ainda a ideia de fazer que a gente fez o Ncast lá atrás. O grupo inicial ia ser sempre as mesmas pessoas. O projeto inicial era eu, Daniel e o Fabiano. Não sei se você lembra, Fabiano. Eu tinha convidado, a gente tinha um grupo no WhatsApp aí, de podcast, psicologia, nem tinha nome não ainda. Consegui participar desse. Mas assim, momento. E nem nasceu naquele momento o podcast. Nem a gente participou. Mas eu lembro que você não ia conseguir e tal, porque isso de agenda mesmo, tudo mais. E a primeira pessoa que quando eu pensei em fazer podcast, eu falei, vou chamar o Fabiano. Falei com o Daniel, vou chamar o Fabiano. E depois a gente teve ali no Ncast, a gente teve outro projeto e agora estamos aqui, então legal demais, né? Análise de filme, a gente chama você de novo, tá, Fabiano? Não preocupa não, tá? Ótimo. Porque filme é com a gente, né? Gente, brigadão mesmo, Dani, Fabiano, obrigado mesmo aí. Tamo junto. E até a próxima. Tamo junto. Abraço, Tchau. gente. Falou, abraço. Valeu.